Acabamos de entrar no ano do Apocalipse. Como você já deve ter percebido, não vai ser um ano fácil. E tudo isso faz parte da transição planetária que está acontecendo na Terra. E por isso, você precisa se prevenir junto com sua família para ser afetado o mínimo possível pelos cavaleiros do Apocalipse que chegaram nesse fim de ciclo. Por isso, não ignore essa mensagem, porque ela é a chave que vai fazer você estar seguro com sua família e sofrer o mínimo possível com os impactos que vão ocorrer a partir de 2026 em diante. E vale ressaltar que a minha intenção com esse vídeo é simplesmente passar adiante a mensagem da espiritualidade e por isso eu não tenho interesse em te deixar preocupado ou algo assim. Quem me conhece sabe que eu nunca trouxe uma mensagem sem também mostrar o lado positivo que essa mensagem traz para a vida das pessoas. E o que muita gente não sabe é que momentos assim já aconteceram antes e sempre seguem o mesmo padrão. Esse padrão foi descrito há quase 2000 anos atrás por João no livro de Apocalipse. E agora, em 2026, se intensifica esse ciclo. Mas qual é esse ciclo? Esse ciclo é o ciclo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ao longo desse vídeo eu vou te provar que esses 4 cavaleiros já passaram pela Terra e agora vão passar novamente. E você precisa ficar atento para não sofrer nesse ciclo. Porque quando esse tipo de energia se manifesta, o mundo ele não acaba, mas a forma como o mundo funciona começa a mudar drasticamente. Conflito entre os países surgem, economias sentem muito impacto, as pessoas passam a viver com medo, passam a viver com menos dinheiro, tudo fica um pequeno caos. E entender isso faz com que você, com antecedência, evite sofrimento e não passe bruscamente por essas mudanças. Muda completamente a forma como você atravessa o que vem pela frente. E isso não é eu quem acho, mas é a leitura espiritual do padrão histórico que está se repetindo novamente. Porque toda civilização que ignorou esses sinais pagou um preço muito alto depois. A diferença é que agora você pode entender o que está acontecendo enquanto ainda há tempo. Porque quem entende que o ciclo continua de maneira infinita não fica preocupado, mas ao contrário, se prepara e passa por tudo isso sem ter sofrimento. E antes de eu te falar tudo sobre esse assunto, não deixe de ficar informado, porque uma informação pode mudar tudo para você. Então, já aperta aqui no joinha, se inscreve aqui no canal pelo botão abaixo e toca no sininho para você ser avisado quando sai um vídeo novo, combinado? Eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. Ao longo dos séculos, sempre que civilizações chegaram a esse ponto que nós estamos vivendo hoje, os sinais foram bem parecidos. Primeiro, surge uma força que promete ordem, que promete ter um controle. Depois, vem os conflitos e em seguida vem a escassez. E por fim, o colapso da estrutura que já não consegue mais sustentar o sistema. Esse processo ele não foi inventado agora, nem começou no nosso mundo moderno. Há quase 2000 anos atrás, esse mesmo padrão foi descrito de forma simbólica no livro de Apocalipse. Não como uma previsão específica de datas, mas como uma sequência que se repete quando sociedades ultrapassam seus limites como seres humanos. O que muitos chamam de fim é, na verdade, o encerramento de um ciclo para começar um novo ciclo. Isso se chama Teoria do Caos de Ilya Prigogine, Nobel de 77. Tudo está em constantes ciclos. Porque quando a palavra Apocalipse ela é mencionada, muita gente imagina uma destruição imediata, aquele caos degenerado, sofrimento, pessoas arrebatadas.
Essa leitura não corresponde com o sentido original do texto de Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito em um contexto de muita opressão política naquela época, ou você acha que só hoje em dia tem opressão política? Sempre existiu opressão política, onde criticar o poder de forma direta não era possível. Hoje, infelizmente, tem países que vivem dessa forma. Por isso, o João, lá em Apocalipse, ele usa símbolos como cavaleiros, cavaleiros de determinadas cores, para explicar como os sistemas de poder surgem e como eles se expandem e entram em colapso, ou seja, eles quebram depois de um tempo. Por isso, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam essas etapas. Eles não são personagens literais que estão andando pelo mundo de cavalo, não é isso. Eles são símbolos de forças que sempre aparecem na mesma ordem e na mesma sequência para ajudar as pessoas que estão encarnadas a identificar o ponto de um ciclo até o ponto de outro ciclo e como nós podemos agir diante disso. Vamos lá. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, que está descrito, ele monta num cavalo branco, ele recebe uma coroa e ele sai vencendo, vencendo, vencendo. Isso simboliza poder e que se apresenta como alguém legítimo, né? Alguém necessário, até como o salvador do planeta. E aí é a fase em que líderes, governos e sistemas surgem prometendo ordem, prometendo mais segurança, prometendo solução rápida para problemas complexos. Em 2026, nós já vimos esse movimento ganhar força novamente, com ações mais diretas, sem preocupação com as pessoas, sem ter um consenso. Decisões que antes seriam consideradas extremas, hoje passam a ser justificadas como inevitáveis, como uma ajuda humanitária, né? Se botou um contexto nisso. Por exemplo, esse último caso aí envolvendo o presidente dos Estados Unidos contra a Venezuela, que foi amplamente noticiado. É um claro exemplo do primeiro cavaleiro começando a se cumprir, né? Também tem aí o caso da Rússia com a Ucrânia, o caso de Israel e Palestina, etc. É o primeiro cavaleiro começando a entrar em ação para se cumprir os outros 3 cavaleiros do Apocalipse. As alegações de uma intervenção direta, com discurso de reorganização, de administração do país, exemplificam esse tipo de movimento de poder que avança sobre a justificativa de restaurar a ordem, né, de manter ali a paz. Veja bem, eu acredito sim, nesse contexto agora, eu acredito sim que o povo da Venezuela estava sofrendo e que de fato algo precisava ser feito, tá bem? O ponto aqui não é o que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, mas sim o ciclo do Apocalipse que acabou de começar. As posições políticas, nesse contexto que eu estou dizendo, não importa, porque não é sobre esquerda ou direita, é sobre o controle mundial, é sobre o mais forte liderando sobre países mais fracos. O ponto aqui não é direita, esquerda, essa discussão que, na verdade, quem já me acompanha há um tempo sabe que isso é um grande teatro, né? Um assunto para outra hora. O foco é entender que o Cavaleiro do Apocalipse começou em 2026 com esses 3 pilares muito fortes e vai se intensificar ainda mais este ano. E eu estou aqui para te ajudar a reconhecer esse comportamento histórico que sempre marca o início de grandes ciclos, o início de uma grande mudança. Veja bem, aqueles que comandam o planeta tinham uma agenda orquestrada para 2030. Porém, agora essa agenda foi adiantada porque a vibração das pessoas está mudando. Mais pessoas estão tendo empatia, mais pessoas estão orando, rezando, vibrando em alegria, em amor, em empatia, em prosperidade. E muitos seres de luz estão encarnando para poder ajudar nesse momento de transição. Então eles começaram a ficar preocupados e adiantaram essa agenda de 2030 para 2026. E o que aconteceu com a Venezuela
Não vai ser o primeiro caso, vai haver outros, porque o primeiro cavaleiro do Apocalipse sempre vem trazendo essa queda de alguns países e a sobreposição de outros países. Veja bem, o Império Romano, por exemplo, é um dos exemplos mais claros desse processo. Roma expandiu seu domínio, prometendo leis, prometendo estradas, prometendo estabilidade para o povo. Durante muito tempo, isso funcionou e trouxe essa estabilidade para parte da população. No entanto, a expansão constante exigia guerras contínuas, controle cada vez maior sobre os povos e aquela minuciosidade que não tem como ninguém manter. E, claro, a falta de recursos para todo mundo. Com o passar do tempo, os conflitos internos se intensificaram, a economia se enfraqueceu e a moeda acabou perdendo valor. Os impostos aumentaram, a população se desgastou e o que aconteceu? O sistema quebrou, o sistema entrou em colapso. Eu acabei de descrever para você os 4 cavaleiros do Apocalipse na população de Roma, naquela sociedade, né? E Roma, ela não caiu só porque ela ignorou esses sinais, né? Ela continuou tentando sustentar estruturas que não tinha mais como. Então não olhou para dentro, não buscou autoconhecimento. Jesus passou para ensinar alguma coisa, as pessoas não deram importância. A solução é sempre olhar para dentro. E não foi só com os romanos, mas também com a civilização maia. Foi a mesma coisa. Houve uma expansão territorial, houve centralização do poder religioso, aquelas disputas constantes entre cidade, entre estado, e com o aumento da população, com o aumento das guerras, o que aconteceu? Os recursos começaram a faltar. Então secas prolongadas se agravavam cada dia mais, pessoas passando fome, guerra de religião, assim como foi com Roma. Os maias, então, passaram pelas mesmas etapas descritas simbolicamente pelos 4 cavaleiros do Apocalipse: conquista, conflito, escassez e a queda, o colapso. Sempre depois do primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro ele aparece. São os ciclos. Ele representa esse conflito aberto, quando o poder tenta se impor demais e a resistência do outro povo surge. Aí as divisões começam a aumentar, o diálogo diminui, as coisas começam a quererem ser resolvidas à base da violência. Veja bem, hoje em dia, ver bomba sendo jogada em outro país já é mais normal do que era no final da década de 90. Todo mundo ficava abismado. Meu Deus, como que tá matando aquelas vidas? Hoje em dia já não é mais. Já o terceiro cavaleiro do Apocalipse representa a escassez. Por causa dos conflitos prolongados, os recursos começam a faltar. Tudo passa a ser medido, tudo passa a ser controlado, tudo passa a ter um preço mais alto das coisas, as pessoas passam a trabalhar mais, mas elas sentem que o dinheiro delas rende menos. Essa fase ela costuma gerar muito medo, muita insegurança, e isso vai vir depois que se teve aí um tempo de paz, que se chegou depois dos primeiros 2 cavaleiros. Por fim, aí vai surgir o 4º cavaleiro do Apocalipse, que simboliza o colapso, a queda do sistema que já não funciona mais. Veja bem, não é o fim da humanidade, mas é um fim de um modelo específico, porque eles querem implementar uma moeda única no mundo, para que eles tenham controle sobre tudo de maneira uníssona. Pois é, mas aí tem o ego de um país gigantesco e tem o ego de um outro país gigantesco, do pessoal lá assim, que também trabalha dessa dimensão e da outra comandando todas as pessoas que têm afinidade com eles. Então, sempre que essas coisas acontecem, uma nova forma de organização começa a surgir aos poucos. Então, eles querem implementar literalmente esses 4 cavaleiros e depois vir um sistema mundial. Será Anon. Tá? Não vou dizer aqui. E você vai poder compreender muito claro o que é isso. Antigamente não se falava muito disso, era teoria da conspiração, mas hoje você já consegue ver líderes mundiais falando abertamente sobre isso.
Porque hoje isso não é mais teoria da conspiração. Basta você dar um Google aí e pesquisar sobre esse assunto. Também vale a pena você pesquisar sobre os bunkers que os bilionários estão construindo. Pois é, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja, esteja atento ao que eu estou dizendo. Isso não é teoria, isso não é, porque eu acho que vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Te provei aí com os romanos, te provei com a sociedade maia. E tem várias outras, você pode pesquisar, perguntar para a inteligência artificial, faz o que você quiser. Mas estuda isso aí que eu estou te falando. Mas então, te dando a solução, trazendo o lado bom da coisa, se é que tem lado bom, como nós podemos nos prevenir? Como nós podemos passar por essa turbulência sendo afetado o mínimo possível? Bom, vamos lá, que eu quero te ajudar com isso. Quero te passar agora algumas prevenções que devem ser implementadas o quanto antes. Porque a prevenção, ela começa na consciência, para você poder analisar o cenário global e na capacidade de não depender totalmente da estrutura do seu país. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a primeira coisa que você deve fazer é ter uma reserva de emergência. Você não deve contar com nenhum tipo de auxílio. Não deve contar com parentes ou com qualquer coisa desse tipo. Você tem de ter autonomia. Você e sua família têm de ser autossuficiente. Inclusive, se possível, se você tiver numa moeda fraca, como é o caso do real, do medical, de pesos, todo tipo de pesos, né? Vários pesos argentinos, pesos bolivianos, etc. Todo tipo de moeda fraca, comece a comprar moeda forte. Comece a comprar dólar aos poucos. Comece a ter sua reserva financeira com uma moeda forte, como é o caso do euro, como é o caso do dólar, tá? Também tem aí a questão de moedas como Bitcoin, o Tether. Isso eu não vou recomendar, porque eu sei que se trata de um ativo muito volátil, né? E não é algo que eu me sinto confortável em recomendar para você, tá? Eu não recomendo isso no momento. Por quê? Porque aí depois você, minha reserva financeira caiu lá para baixo. Pois é, aí vai me culpar, né? Então, não recomendo esse tipo de coisa. O que eu tô falando para você é você ter reserva financeira. Pode ser em imóvel, pode ser em dólar, pode ser em euro, pode ser em aluguel, etc. Mas tenha o seu pé de meia, tá? Normalmente o dólar e o euro são moedas que se provaram ao longo do tempo, então eu me sinto mais confortável de falar para você, olha, troque um pouco do real que você tem em dólar, em euro e deixa aí na sua reserva financeira. Ah, Matheus, mas eu não sei como que eu faço isso. É bem simples. Hoje em dia tem o Nubank, tem o Banco Inter, tem o Banco Nubank, o Banco Inter, que já permite você trocar o seu saldo em real por saldo em dólar, através do próprio aplicativo mesmo. Você faz essa troca, aí tem uma taxinha de IOF, uma taxinha de spread, mas você fica resguardado. Por quê? Porque o dólar e o euro desvaloriza muito menos em relação às outras moedas que nós temos. Eu já tenho feito isso há alguns anos e eu não acharia justo se eu não compartilhasse isso com você. Sempre sou transparente aqui com vocês, nós seguimos juntos nessa jornada, como eu sempre digo, e eu estou sempre compartilhando coisas que eu faço na minha vida que trazem bons resultados, coisas da espiritualidade, unindo isso e levando para você, para que sua vida se torne mais simples, mais fácil e mais próspera. Tá bem? Uma outra coisa importante nessa fase aí dos Cavaleiros do Apocalipse, essa fase de transição planetária, é cuidar da sua mente, tá? Em períodos de instabilidade, o maior risco não é o risco externo, mas também é o risco interno. Medo constante, excesso de notícias ruins, discussões sem fim que vão deixar você muito reativo, muito impulsivo e fácil de manipular. Espiritualmente falando, isso significa que você vai perder o seu centro, você vai perder a sua identidade, a sua estabilidade, vai ficar muito reativo. Tocou em você, opa, tira a mão. Sabe, esse exemplo de reatividade, mas relacionado a tudo. A uma palavra que alguém fala com você, alguém te xinga, alguém te critica, você fica com muita raiva, ou seja,
tudo em excesso. Então você deve reduzir o consumo de notícias sensacionalistas, escolher momentos específicos do seu dia para poder agradecer, para poder ficar atento às coisas que estão acontecendo, não ficar muito refém do que está acontecendo no planeta global, de forma global, tá bom? Também tem aí um outro pilar que eu quero te recomendar como forma de você se prevenir, é você desenvolver autonomia emocional. Quando tudo ao seu redor fica instável, muitas pessoas procuram salvadores, procuram líderes com promessas malucas. Isso sempre aconteceu em momentos de crise da humanidade. E a espiritualidade madura nos ensina o oposto. Aprender a sustentar decisões próprias. Não agir por pânico. Não se entregar totalmente a terceiros. Quem depende emocionalmente de sistemas externos sofre mais quando esses sistemas falham, quando esses terceiros salvadores caem. Um outro ponto que é pouco falado e que eu quero trazer para você como prevenção também é a simplicidade consciente. Em fase de transição planetária, se você viver acima do seu necessário, sempre endividado, sempre com o cartão estourado, sempre com o boleto atrasado, isso vai gerar o quê? Ansiedade, vai gerar dependência. E isso te torna mais um escravo do sistema. Então você tem que reduzir excessos, organizar os seus gastos e evitar fazer dívida desnecessária. Você tem que manter uma vida mais simples para você não ter essa pressão sobre você. Espiritualmente, isso ajuda a pessoa a não ficar presa no medo da perda, porque ela aprende a viver com menos apego. Simples assim, tá? Então, Matheus, eu quero investir. Investe em treinamentos, cursos, palestras, ensinamento para o seu filho, cuidado e saúde para sua família, mas não em compra, consumismo, corre disso por agora, tá? Porque está muito instável esse 2026. Outro aspecto essencial que eu queria deixar para você aqui como um valor final é a comunidade por perto. Não depender totalmente das estruturas externas que eu disse, não significa você se isolar. Não é isso, não estou falando para você se isolar. Significa fortalecer vínculos locais, sua relação com pessoas de confiança, para você fazer trocas caso você precise de alguma coisa. Então, em momentos de crise, comunidades pequenas e bem conectadas sempre atravessam melhor do que indivíduos totalmente isolados ou dependentes do Estado. Então, aquela família que você tem, às vezes você até não gosta muito, mas se aproxima mais, se importe mais. Aquele vizinho, aquela vizinha que é sempre educado com você, retribua. Seja educado também, converse mais, se possível faça algo de gentileza, para poder manter, sabe, essa rede de apoio. Quem é mãe de menino pequeno, de bebezinho, e tem que trabalhar, sabe o quanto que essa rede de apoio é importante, né? É mais ou menos isso que eu estou falando. E por fim, espiritualmente falando, talvez o mais importante seja você aceitar a mudança e se tornar uma pessoa próspera. Aceite que os 4 cavaleiros vai vir de qualquer maneira, aceite que a transição planetária está acontecendo e se torne uma pessoa inteligente e próspera. Muitos sofrem porque tentam manter exatamente o mesmo modo de vida em um mundo que está mudando. Não tem como, gente. O planeta está em movimento, ele está vibrando. Ou seja, escolha viver da prosperidade, ao invés de continuar vivendo na escassez, vivendo na zona de conforto, só no arrasta para cima no celular, só no controlezinho, passa. Veja bem, os ciclos, eles existem. E resistir a esses ciclos vai te gerar sofrimento desnecessário. Quem entende que estamos atravessando uma transição planetária vai aprender a se adaptar e vai sair melhor do que quando entrou. Inclusive, tudo isso que eu estou te falando aqui, nós ensinamos de forma muito mais profunda e prática na imersão Saindo da Matrix. Justamente, nós fazemos essa imersão para ajudar pessoas comuns a sair da escassez e entrar na prosperidade para não ser mais refém do dinheiro. Caso você ainda não saiba da imersão,
não tem ainda se inscrito para participar, se inscreva através do link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Então você vai clicar nele depois de terminar o vídeo, eu já estou terminando, você vai clicar nele, vai ler todas as informações, tá bem? Porque para inscritos do canal, até esse momento, nós estamos conseguindo manter essa imersão de graça para vocês. Então aproveite, porque nós não sabemos até quando nós conseguiremos manter de graça para os inscritos do canal. Lembrando que essa imersão, ela vai ser um evento privado. Então quem não for inscrito, não vai participar. Quem não for inscrito da imersão, inscrito do canal, tá? Por isso, não deixe essa chance passar, porque ela pode ser uma oportunidade que você precisava para poder ganhar mais dinheiro em meio à crise que nós estamos passando. Ah, Matheus, você falou de causa e agora você está falando disso? Sim, porque aqui para vocês é de graça, então isso não é nenhum tipo de merchan, nenhum tipo de marketing, nada disso. Nós vamos te ensinar de graça para você conseguir melhorar. Tá? Então, se você sentir no seu coração, se você achar que é para você, você entra no primeiro link do comentário e veja todos os detalhes dessa imersão. Se não é para você, não tem problema, continua aqui com a gente, que o nosso trabalho continua com seriedade e com comprometimento, tá? Bom, depois de você entender tudo isso que eu te expliquei dos 4 cavaleiros, a pergunta que fica é: você vai fingir que nada está acontecendo ou vai atravessar esse período com consciência do que está acontecendo? Porque os ciclos, eles não pedem permissão para acontecer, para começar. Eles simplesmente começam. É tipo um trem que está passando. Se o seu carro estiver na linha no momento que o trem vier em alta velocidade, ele vai passar por cima e paciência. Cada pessoa vai sentir os efeitos dessa transição planetária de acordo com o nível de preparo que tem. O Apocalipse ele não foi escrito para gerar medo nas pessoas, mas para evitar surpresa, evitar despreparo. As civilizações que ignoraram esses sinais que eu estou falando, elas sofreram muito mais porque elas acreditavam que tudo continuaria exatamente igual. E nós sabemos que nada continua igual. Tudo está em constante mutação, em movimento, em vibração. E já aquelas pessoas que entenderam esse momento histórico que eu destrinchei aqui para você, e essas pessoas conseguiram se adaptar, proteger suas famílias e atravessar esse período com turbulência, essas pessoas entenderam que nada é permanente e se preveniram. Então elas passaram por essa turbulência com segurança e com clareza mental, sem ficar com medo ou preocupação. A espiritualidade verdadeira, ela não promete que nada vai mudar. Ela ensina como você vai permanecer firme quando tudo mudar. Ela não cria dependência, ela te fortalece. Ela não anestesia você, ela vai despertar você para você crescer, evoluir como espírito. E quem desperta não entra em desespero, se ajusta e segue em frente com mais lucidez. Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Use essa informação com sabedoria. Cuide da sua mente, cuide da sua família, cuide das suas escolhas. O mundo pode estar entrando em um novo ciclo, mas isso não significa que você precisa entrar nesse novo ciclo despreparado. Quem entende o tempo em que vive não é engolido pelos ciclos, mas atravessa e sai mais forte do outro lado. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para você, porque eu acredito que você não precisa passar por nenhum tipo de sofrimento e que se você tiver consciência desse novo período que está começando em 2026, tudo será melhor para você. Nós seguimos juntos nessa jornada.